Boa noite a todos, são 8 horas 30 minutos dessa segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, está no ar o Relâmpago a Mais, o seu programa jornalístico da Rede Relâmpago, com comentários autorizados e comentários de quem entende do assunto. Aqui nós temos o nosso grande parceiro Maurício Bastos, ao vivo para todo o Brasil, trazendo informações e também comentando as notícias, assim como eu também, Vitor Cosso. É um prazer receber todos que estão entrando agora na live da Rede Relâmpago, o Relâmpago a Mais, o programa de hoje. Vamos chamar já o nosso comentarista, o nosso parceiro da Rede Relâmpago. Eu acabei de mandar um convite para ele, Maurício Bastos, esse jornalista renomado, ao qual eu tenho um prazer de ser amigo, ao qual eu tenho um prazer de tê-lo como parceiro aqui da Rede Relâmpago. Boa noite, meu amigo Maurício Bastos. Boa noite, Vitor. Boa noite aos amigos que estão com a gente aqui na Rede Relâmpago. Sempre um prazer participar, debater, conversar com todo mundo aqui, trocar uma ideia e, enfim, se manter atualizado, né? Eu aqui nessa conversa com todo mundo também me mantenho atualizado e a gente pode dar opinião, né? Falar sobre o que está acontecendo aí. Tem muito assunto, muita coisa rolando, né? Eleições se aproximando. A gente já entrou na fase dos debates, né? Ontem a gente teve os primeiros debates, as primeiras trocas entre os candidatos, né? Vamos falar sobre isso muito mais na edição de hoje, né? Eu adoro debate, Maurício. Eu adoro debate. Você gosta de debate, Maurício? Gosto. Sempre é uma diversão, né? A gente acompanha as propostas, né? O que os candidatos têm para mostrar e é um jogo de xadrez, né? Um jogo de estratégia para você expor o seu adversário, não é apenas uma exposição de ideias, de plataformas, mas também você deixa o candidato o opositor vulnerável, né? Expõe as fragilidades, né? Isso que aconteceu no debate de ontem. Normalmente a gente tem um primeiro debate para a presidência da República, né? Normalmente, desde 1989, né, o Grupo Bandeirantes abre a série de debates aí enfim, dos veículos de comunicação em geral, né? Mas esse ano é uma campanha atípica, uma campanha mais curta, e com isso também em função da não confirmação do presidente candidato Jair Bolsonaro e também do oponente dele, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, como não foram confirmadas as presenças, meio que se inviabilizou a realização do debate presidencial, então anteciparam os debates para a candidatura a governador nos estados. E foi bem legal, foi bem produtivo. Parabéns, aliás, ao Grupo Bandeirantes pelo debate muito bem conduzido no Rio, São Paulo e, claro, nos outros estados também, o debate para governador. Nós vamos falar um pouquinho dos debates também, mas antes vamos falar de uma pesquisa, gente, que surgiu com a BTG e a FSB, divulgada hoje, que contribuiu para reacender um sonho que andava meio sem fôlego dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eles estavam embalados pela ideia de que o mega pacote de bondades criado para a eleição começa a surtir efeito a partir desse mês. E aí, aliados do presidente voltaram a falar na possibilidade de uma virada sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, lidera as pesquisas. A maioria das pesquisas aí lidera com uma folga. O primeiro levantamento divulgado, né, hoje mostrou uma redução expressiva da distância de Bolsonaro para Lula para 7 pontos. As intenções de voto do presidente subiram de 31% para 34%, enquanto isso do petista caiu de 44% para 41%. É uma das pesquisas, mas me parece que para a equipe lá do Bolsonaro, a equipe que cuida da campanha do Bolsonaro à reeleição, parece aquele fôlego dado pelo pacote de bondade que a gente comentou aqui mês passado, inclusive. Maurício, você acha que realmente é um fôlego que está ocorrendo? O pessoal começa, Bolsonaro é legalzinho e tal, porque ele botou esse auxílio legal aí pra gente? Ou que isso simplesmente vai voltar a ser o que era, o Lula novamente líder nas pesquisas e sem nenhum problema? E aí a gente tem que esperar 2 de outubro.
Isso pode ser interpretado como um sinal desse chamado pacote de bondades, né? Esse crescimento nas recentes pesquisas, né? É bom que se diga que o comportamento do candidato Bolsonaro ele varia de acordo com o levantamento de cada instituto. Não são em todos os institutos que realizam essas pesquisas que ele apresenta esse crescimento tão intenso, mas numa média, esse comportamento dele nessa corrida, né, nessa consulta popular, já deixa o oponente, né, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua equipe, com as barbas de molho, e já se fala, enfim, cogita a possibilidade de um primeiro turno, de uma vitória no primeiro turno já descartada, né? Tá todo mundo colocando na campanha do presidente Lula o pé no chão, levantando aí, de acordo com esses números apresentados nas mais recentes pesquisas. Bom, vamos falar de primeiro turno com cautela, vamos viver dia após dia, trabalhar, porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro está capitalizando aí muitos simpatizantes, está na disputa dos votos dos indecisos, ele tá levando a melhor, então está sendo observada com muita cautela por parte do staff do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato aí à presidência nesse ano de 2022, está todo mundo atento e cauteloso em relação aos números que vêm aparecendo. É justamente uma boa frase que o Maurício falou, colocando as barbas de molho, literalmente, Lula, as barbas de molho, para poder saber o que vai dar essa briga aí, essa corrida. Sem trocadilho. Essa corrida presidencial, corrida ao Palácio do Planalto, que no dia 2 de outubro, atenção pessoal, 2 de outubro, hein? Eleições, por favor, vá votar, não fique sem, negócio, vou por multa, depois eu pago multa. Que isso? Olha, a gente lutou tanto para ter esse direito de ir lá às urnas, né? Para escolher os nossos representantes, e agora você vai lá e, não vou votar não, vai lá, vota no candidato que você pesquise, claro, é muito bom você pesquisar, inclusive, é essencial você pesquisar quais são os candidatos ao governo do seu estado, os candidatos à presidência, vejam as propostas, e a que mais te agradar, com certeza vai lá, vai levar o seu voto a que mais te agradar. Então, tem deputado também, deputado federal, deputado estadual e senador. Então, vão ter vários cargos que você vai eleger no dia 2 de outubro. Segundo turno apenas para governador e presidente da República, caso houver, né? Caso houver. Então tá aí o presidente Jair Bolsonaro subindo um pouco nas pesquisas, devido aí o grande pacote, né? Bom, falando de Jair Bolsonaro, gente, aqui no Rio, o debate para governo do Rio de Janeiro, o que os maiores jornais colocam é que Cláudio Castro escondeu o Bolsonaro. Ele é candidato do Bolsonaro, vamos dizer assim, o Bolsonaro não esconde que o Cláudio Castro, atual governador, ele é o candidato do Bolsonaro a ser o governador do Rio. Cláudio são do mesmo partido, inclusive, né? Isso aí, do PL. E o Freixo, ele é apoiado pelo Lula. Só que tem uma briguinha aí, tem uma coisa aí entre o PT do Rio, né, o Maurício? O PT do Rio está meio que na indecisão. O Lula não vai pegar aí o lado do Freixo, não, está errado, pô. A gente pega aí um candidato aí do PT, coloca e tal, tudo mais. Maurício, tá essa briga aí instantânea, e acho que ontem foi muito visível dentro do debate que tanto o Bolsonaro quanto o Lula não foram tão assim citados pelos candidatos. Era mais uma briga interna ali entre o Freixo, o Cláudio Castro, o Rodrigo Neves tentando ali um pouco, pegar um pouco dos votos ali para tentar um segundo turno. Como é que você viu o debate no Rio de Janeiro, Maurício? Vitor, o Cláudio Castro, como você bem destacou, ele tentou se desgarrar da figura do presidente Jair Bolsonaro, né, que não goza de muita popularidade, né? As pesquisas, apesar dessa crescente, dessa elevação recente nas pesquisas em geral, né, ainda que tímida, é um crescimento que deve ser levado em conta, sim, mas diante da rejeição ele tem procurado se descolar.
o que muita gente nas eleições de 2018 tentaram, né, que foi a aproximação do nome de Bolsonaro para pegar uma carona para conseguir se eleger, caso do governador Wilson Witzel, hoje empichado, né, que trouxe na chapa aí como vice Cláudio Castro e uma série de outros candidatos aí, todos procuravam atrelar sua imagem à imagem de Jair Bolsonaro. Agora a gente observa um pouco desse descolamento em função justamente dessa crise em relação à imagem dele, né, por conta da inflação, dos preços elevados, de uma série de denúncias aí que vem surgindo. E falando em denúncias, né, foi o governador Cláudio Castro alvo dos outros 3 candidatos que participaram do debate na TV Bandeirantes na noite passada, né, o Marcelo Freixo, do PSB, que lidera aí a chapa de esquerda, também com outro grupo de esquerda, o Rodrigo Neves, do PDT, e o Paulo Ganimi, candidato do Partido Novo. São os candidatos dos partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. Esse foi o critério aí da seleção dos candidatos a governador participantes do debate. Mas o Marcelo Freixo também foi alvo de muitas pancadas, principalmente em relação à questão da segurança pública, né, que é considerado aí o calcanhar de Aquiles para qualquer programa de governo aí no estado do Rio de Janeiro. E o candidato Marcelo Freixo, ele, apontado por conta da ligação com o PSOL e com partidos de esquerda, é acusado de ser um defensor dos direitos humanos, e os debates mais rasos levam essa questão dos direitos humanos para o lado mais pejorativo, né, que significa que quem defende direito humano defende bandido. Então, essa foi a tônica da discussão, todos em cima, especialmente o candidato Cláudio Castro e também o candidato Paulo Ganimi, do Partido Novo, batendo nessa tecla de que o partido atual do candidato Marcelo Freixo, o PSB, foi o responsável por desencadear essa decisão do Supremo Tribunal Federal que impede as operações policiais em comunidades durante a pandemia, ou seja, que teria sido uma decisão judicial que ajudou a criminalidade, ajudou a bandidagem no Rio de Janeiro. Isso foi usado pelos oponentes de Marcelo Freixo no debate desse domingo na TV Bandeirantes. O candidato Rodrigo Neves, o franco atirador da noite, utilizando aí, enfim, a pedra diante de 2 telhados frágeis bem expostos, e da mesma forma o candidato Paulo Ganimi, desconhecido do público, né, se apresentou pela primeira vez como uma alternativa. O candidato Paulo Ganimi do Partido Novo, que é um partido menor, é um partido recente. O Rodrigo Neves, que também não figura muito bem nas pesquisas de opinião de voto, apesar disso ele é bastante conhecido, já é antigo na política, foi prefeito de Niterói, já foi deputado e também se apresenta aí como alternativa. Mas nas pesquisas, a polarização entre Cláudio Castro e também entre Marcelo Freixo, os 2 candidatos empatados tecnicamente nas pesquisas mais recentes. E o Cláudio Castro também com seu telhado de vidro muito exposto em relação aos últimos acontecimentos, né, as denúncias que surgiram em relação ao CEPERJ, enfim, a criação de cargos secretos aí para beneficiar aliados políticos. Ele fugiu de todas as provocações nesse sentido. Inclusive, o Marcelo Freixo falou de fantasma vai ao banco sacar dinheiro. Foi uma das perguntas aí no debate. Ele tentou fugir ao máximo, não respondeu perguntas relativas a esse assunto. A gente espera ter outros debates com um nível mais elevado, com um nível mais propositivo em relação às ideias a serem discutidas, mas é inevitável que cada candidato utilize a vulnerabilidade do oponente para poder crescer e aparecer e angariar a simpatia do eleitor. É verdade, eles sempre usam sobre essa tática, né? O negócio é aqui, ali, o erro de um, o erro de outro. E realmente, gente, olha, tem alguns casos que tem que investigar mesmo. Esse lance dos fantasmas aí abriu um precedente para a gente poder investigar. Lá em São Paulo teve também discussão, né, entre o Fernando Haddad, né, que lidera as pesquisas por lá, e o Rodrigo Garcia e o Tarcísio Freitas também.
Rodrigo Garcia é o atual governador, né? O Dória saiu, Rodrigo Garcia ficou e tal, e está lá como governador do estado. E tenta a reeleição. O Tarcísio de Freitas é o candidato do Bolsonaro, né? E aí teve uma briga lá, uma discussão que foi até muito, muito engraçada, né? Olha, se você colocar no Google e colocar pior prefeito de São Paulo, você vai achar Fernando Haddad escrito. Aí o Haddad prontamente respondeu: se você colocar genocida escrito, olha o que vai vir. Olha, foi uma coisa de louco. Gente, é muito bom os debates para a gente poder saber realmente como estão os candidatos, como é a proposta deles, como é o temperamento também de cada um. É bem importante mesmo, no dia 2 de outubro, repito, 2 de outubro, vai lá e deposite seu voto na urna. Antigamente era assim, agora coloca lá o número do seu candidato que vai estar tudo certo, gente. Em relação às urnas eletrônicas também, olha, eu acho que esse papo já era, né? Já era, gente. Olha, quanto tempo que está as urnas eletrônicas aí? Eu acho que desde 98. Aí, 2002? 98. Não, antes foi... 94 foram feitos os primeiros testes, né? Não foram todas as urnas a adotarem esse sistema, não foram todas as sessões eleitorais que adotaram esse sistema. A gente pode dizer uma fase de testes, né? Mas as eleições seguintes já abraçaram aí a informatização. Né? Municipais de 96, então, para prefeito, né, vereador, isso. E olha, a gente ainda está falando de urna, que urna que não funciona, disso, aquilo. A gente não, porque, olha, quanto tempo tem urna eletrônica, gente? Quanto tempo? O Brasil é um dos países, né, que mais leva essa cultura lá para fora, inclusive para os outros países fazerem também as eleições. O Brasil é pioneiro, o Brasil é um país de vanguarda quando no que diz respeito à adoção da tecnologia nas eleições, né? E acho que você retroceder alguns passos, né? Inclusive, hoje em dia, quem é contrário à urna eletrônica já defendeu, né? Isso que é mais curioso, né? Realmente não dá para compreender. Não tem coerência, olha. E hoje o Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido do Ministério da Defesa para acessar documentos relativos aos 2 turnos das eleições de 2014 e 2018. Gente, é isso mesmo que estão ouvindo. O Ministério da Defesa pediu para acessar documentos relativos às eleições de 2014 e 2018. O TSE afirmou que o prazo para solicitações desse tipo já terminou. Claro, lógico, mas meu Deus do céu, vai fazer o quê? Os caras já foram reeleitos, já foram eleitos e tudo mais, já estão aí, mas agora querem fazer o quê com isso? Bom, em resposta à defesa, o TSE também disse que as instituições que fiscalizam o processo eleitoral não têm poder de análise sobre eleições passadas. Abre aspas, não lhes cumprindo o papel de controle externo, fecha aspas, sobre a justiça eleitoral. O pedido de defesa, assinado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, requeria informações técnicas preparatórias acerca do processo eleitoral. Olha, não é necessário. Maurício, eu não sei até onde isso vai acabar. Tentam de uma forma, tentam de outra. Gente, vamos para o jogo. Não é não, Maurício? É isso, eles querem encontrar algum tipo de brecha, algum tipo de vulnerabilidade do passado para tentar, de alguma forma, contestar o processo eleitoral. É essa a estratégia, essa é a tática a ser adotada pelas Forças Armadas nesse momento, tentar desestabilizar a justiça eleitoral para tentar provar, de alguma forma, estão revirando para mostrar, é falho o sistema eleitoral, então a gente tem que voltar, retroceder alguns passos e adotar a votação manual, a contagem manual. Mas se você voltar alguns anos atrás, era justamente quando havia mais fraude, né? Porque não havia controle em relação à quantidade de papel, a contagem durava mais tempo. Se a gente for voltar muitos anos atrás, voltar para 82, ano que eu estava nascendo, né? Surgiu o escândalo Proconsult nas eleições para governador do estado do Rio de Janeiro, em que Leonel Brizola e Moreira Franco disputavam o cargo de governador aqui no estado.
e se não fosse a interferência da imprensa, que foi atuante, que fiscalizou do início ao fim todo o processo, toda a votação, essa eleição manual, no papel, na cédula, na urna comum, teria sido fraudada, porque na hora da contagem não há como estar presente em todas as sessões eleitorais, ou seja, a fiscalização é muito mais falha, né? Então, da forma eletrônica, o controle é muito mais acurado, é muito mais possível de ser feito, e de todas as formas aí a gente tem as Forças Armadas, por meio do presidente da República, tentando aí descredibilizar todo esse processo que se consolidou ao longo dos anos, como entes, como pessoas favoráveis, né? Todos esses que estão aí, que já foram eleitos graças à urna eletrônica, passaram pelo crivo da urna eletrônica, vivenciaram todo esse processo e nesse momento estão descredibilizando para tentar justificar uma possível derrota nas urnas aí a partir do mês de outubro. É realmente de se lamentar, e a interferência das Forças Armadas, né? A Força Armada não é nem um poder constituído. A gente tem três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. As Forças Armadas são apenas uma ferramenta. As Forças Armadas não são um poder. Então a justiça não deve se sentir ameaçada, não deve se curvar a qualquer tipo de ameaça golpista, enfim, feita pelas Forças Armadas, por Exército, Marinha ou Aeronáutica. Deve-se respeitar o processo eleitoral acima de tudo. Perfeito, perfeito. Gente, Ministério da Defesa, o que tem a ver com o processo eleitoral, né? Bom, aqui no Relâmpago a Mais você fica sabendo das notícias mais importantes do Brasil e do mundo, e ao mesmo tempo também te coloca para pensar, viu? Se você deu uma passada rápida nas principais notícias, a gente explica para você aqui, sem lados, nem A nem B, focando na notícia, no fato, o fato da forma que ocorreu. Aqui você tem os comentários belíssimos de Maurício Bastos, junto com a gente aqui na Rede Relâmpago, sensacional. Quero agradecer a todos que estão aí na live acompanhando. Vamos para mais uma notícia, é o seguinte, olha, não muito feliz, né, gente? Olha, tivemos aí, para quem acompanhou, a morte do campeão mundial de jiu-jitsu, né, o Leandro Lo. Olha, de maneira terrível. E vamos ler essa notícia. É o seguinte, o tenente da Polícia Militar, o PM Henrique Veloso, foi preso temporariamente por suspeita de matar com um tiro na cabeça o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo. Nesse final de semana, onde já vi ele, o tenente, né, o Henrique Veloso, já havia sido condenado pela Justiça Militar do Estado por agredir e desacatar outros policiais militares na Boate The Week, na zona oeste da capital, em 2017. Então, quer dizer, o cara já tinha feito uma besteira, uma bobagem já. Nos dois casos do PM, o tenente da PM estava de folga e sem uniforme. Nesse sábado, segundo testemunhas, contaram à Polícia Civil. A imprensa, Henrique também seria praticante de lutas, foi tirar satisfações com Leandro, que o imobilizou no Clube Sírio durante um show de pagode do grupo Pichote. Depois que foi solto, o policial militar sacou sua arma e disparou contra o rosto do lutador. Leandro chegou a ser internado, mas morreu no domingo, no hospital. A vítima tinha 33 anos. A Justiça decretou a prisão temporária de 30 dias do agente, que foi levado para o presídio militar Romão Gomes, na Zona Norte. Ele tem 30 anos, gente, olha, a vida toda pela frente para ser um policial exemplar, e aí, uma briga, ele vai sacar a arma e mata o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo. Que catástrofe, que coisa louca, Maurício. Tem que ser punido, realmente, nos rigores da lei. Pois é, e assim, as investigações aí nos próximos dias devem estabelecer aí algum tipo de relação entre os dois envolvidos nessa briga, né? Tanto a vítima quanto o lutador de jiu-jitsu que perdeu a vida nessa briga estúpida com esse oficial da Polícia Militar. Segundo informações de hoje pela manhã, esse policial militar já conhecia, os dois já se conheciam, né? Então é possível que tenha havido já
algum histórico de desavença para que esse comportamento tenha sido adotado nessa festa aí, nesse pagode, né? Testemunhas que estavam junto com o Leandro, lutador de jiu-jitsu, dizem que o policial militar chegou na mesa, mexeu na garrafa, tentou tirar a garrafa e o lutador não gostou, não, enfim, não aprovaria, né, de qualquer forma, né? Tá mexendo na minha mesa por quê, né? E aí foi tirar a satisfação com esse policial, aí eles entraram em luta corporal, o lutador teria dominado esse policial que se desvencilhou, sacou uma arma e atirou contra a cabeça desse lutador, que é muito, enfim, um nome, um cara muito conhecido no esporte, enfim, no mundo da luta, né? A, a perda foi muito sentida no mundo da luta aqui no Brasil, né, no universo das lutas aqui no Brasil e também no exterior. A imprensa internacional repercutiu a morte do Leandro Lô, um atleta promissor, um lutador promissor de muitas conquistas nacionais e internacionais. Então a gente fica lamentando aí tudo que aconteceu e a gente espera que esse policial militar seja realmente punido com o rigor da lei, como você disse, né, porque as evidências são muito claras, né, vídeos já estão surgindo aí do momento em que a confusão aconteceu, em que os tiros foram disparados, a Boate está colaborando com as investigações, entregando aí o material de vídeo, há uma grande quantidade de testemunhas que presenciaram esse crime, ou seja, elementos não faltam para incriminar esse policial que já está preso e vai responder, sem dúvida nenhuma, a gente espera, por esse crime absurdo que aconteceu na madrugada de domingo em São Paulo. A barbaridade, né? A barbaridade. Novamente, olha, eu vou te dizer, as pessoas pegam vai matar uma pessoa, matar, né? Como se fosse uma barata. Que absurdo, que absurdo. Quer dizer, não tem como vai. Não tem ideia, o diálogo, o que houve, rapaz, o que aconteceu, que está mexendo na minha mesa e tal, tudo mais, e aí partem para briga, tem que ficar só na briga, né? Não deveria, mas ficar só na briga. O cara vai estar com uma arma e mata alguém, eu não sei como é que se passa na cabeça de uma pessoa matar tudo alguém. indica que já havia uma desavença anterior, né? Mas não justifica, né? Não justifica esse tipo de comportamento, né? Para tirar satisfação, enfim, para tentar medir força aí num ambiente como aquele, né? Não justifica, mas as investigações ao longo da semana vão trazer, enfim, informações nesse sentido. A mãe da vítima já teria fornecido essa informação, de que eles já se conheciam, então pode ter sido algum tipo de acerto de contas aí, que lamentavelmente terminou com a morte do lutador. Pois é. Gente, vamos para uma notícia agora bacana, legal, bem leve, vai. Caetano Veloso ontem completou 80 anos. Olha, meu Deus, chegar aos 80 anos é forma de comemorar mesmo. E que show belíssimo ontem. Olha, comemorou 80 anos com numa live, ao lado da irmã Maria Bethânia e dos filhos Moreno, Zeca e Tom. Olha, cantaram todas as músicas mais maravilhosas. E olha, o Moreno cantando, o Zeca, o Tom, e ora a Maria Bethânia. Eu vi o show, deu no Multishow, também nos assinantes do Globoplay também puderam ver, e também vão poder ver depois. Que maravilha! Saúde, saúde, saúde para o cantor Caetano Veloso. E a cantora Isa, inclusive, apresentou o especial pelo Multishow ao vivo. Olha, foi muito bacana, muito legal. Muitos artistas também compareceram. Maurício, vida longa para Caetano Veloso, que contou um pouquinho da sua história e cantou muito bem. E foi ovacionado, claro, sempre. Muito merecido, muito merecidos os aplausos ao Caetano Veloso, que é o representante de uma geração muito rica da música popular brasileira, que esse ano completa 80 anos, juntamente com outros gênios da música, né, como o Gilberto Gil, o Milton Nascimento. Enfim, é um ano muito rico, né, e é um ano em que a gente tem aniversários, né, desses artistas e também aniversários de grandes obras deles, né,
do Caetano, do Gilberto Gil, do Milton Nascimento, do Paulinho da Viola. São nomes que são eternos, que vão completar 80, 90 anos e permanecerão aí por tudo que eles fizeram, por tudo que eles apresentaram aí ao longo dessa linda trajetória. Foi coroada ontem com uma festa, né? Caetano Veloso merece. Foi realmente muito bonito e emocionante vê-lo cercado dos filhos no palco, logo depois a presença da irmã Maria Bethânia para homenagear, para prestar esse tributo, e tantos outros artistas, né? E o público em geral, né, que prestigiou, esteve lá e também celebrou, junto com Caetano Veloso, esse momento tão importante, tão especial. Vida longa ao Caetano Veloso, que a gente possa desfrutar por muito tempo da sua leveza, na leveza na interpretação, leveza nas letras, né? Aquela leveza necessária, aquela leveza firme, né? Uma leveza com conteúdo, não uma leveza vazia, né? Caetano Veloso é um artista necessário para o nosso Brasil, mais do que nunca. Caetano Veloso, viva! 80 anos, que venham muito mais. Muitos Venho mais. muito mais. Saúde, saúde para o Caetano, parabéns. Olha, para finalizar, gente, o dólar fechou já a R$ 5,11. R$ 5,11. Doido para o dólar ser R$ 1. Será que volta isso, Maurício? 5,11. Bom, para mim, particularmente, essa notícia não fez diferença porque eu não tenho nenhum dólar, mas, sem dúvida, a gente tem que analisar, as circunstâncias, né, a conjuntura. O dólar nas alturas, ele gera muito impacto aí na nossa economia, nos preços enfim, das mercadorias que a gente consome, né, e também na energia. Realmente algo com o qual a gente tem que se preocupar. A alta do dólar, não porque a gente não vai viajar, mas a alta do dólar impacta na nossa vida, sem dúvida. Impacta nos preços, né? Então, quanto mais próximo de 1, gente, melhor. Tava 6, tá indo pro 5 e vá pro 4, vai, vambora. O clima no Rio de Janeiro... Quando será que isso vai acontecer? Estou torcendo para que seja rápido. 23 graus no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, 23 graus nesse momento. Amanhã a máxima ainda de 23 e a mínima de 21, bem igualando quase. Quarta-feira sobe um pouquinho, máxima de 24. Na quinta despenca de novo para 21. Máxima 21 na quinta-feira, hein? Máxima de 21. Atenção, sexta também. Então, quinta e sexta no friozinho. O sol volta a aparecer no sábado com 24 graus, no domingo com 26 de máxima, e na segunda-feira que vem 27. Aí eu acho que o sol começa a surgir novamente. Eu quero agradecer Maurício Bastos, esse jornalista querido, maravilhoso. Maurício, ouvi sua voz maravilhosa lá fazendo Nova Friburgo. Olha, foi só Friburgo, não foi? Sensacional. Foi. Conta pra gente como é que foi. Esse vídeo que fui convidado a emprestar minha voz, né, foi de um projeto muito legal na cidade de Nova Friburgo. Foi desenvolvido um projeto de uma biblioteca no local onde, não sei se você conhece ou quem está acompanhando a gente conhece, a Praça do Suspiro. A Praça do Suspiro é um dos pontos turísticos de Nova Friburgo, né? Tem aquele teleférico, né? Exatamente, tem o teleférico. E em 2011, aquela chuva que arrasou a região serrana, destruiu aquele ponto turístico, né? Que a cidade ainda está num processo de reconstrução, né? O prejuízo foi muito grande provocado por aquela chuva, né? E parte daquela região ali, próxima à área do Suspiro, estava abandonada, inutilizada, né? Subaproveitada, e então foi desenvolvido um projeto na cidade de Nova Friburgo para usar aquele espaço como uma biblioteca. E foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores lá de Nova Friburgo, mas para o prefeito era necessário que, enfim, a população desse a sua opinião, né? Então foi feita uma consulta popular com outras sugestões de uso daquele espaço, e aí pensaram, na biblioteca, esse é o projeto da biblioteca. O 2, um polo cervejeiro, né, que
A Nova Friburgo é um polo gastronômico e uma possibilidade seria aproveitamento daquele espaço como um polo cervejeiro. Uma outra possibilidade, um espaço multiuso ali para qualquer tipo de evento. E uma série de outras finalidades aí foram levantadas aí por cidadãos de Nova Friburgo. A Biblioteca Machado de Assis, a BIMA, Biblioteca Internacional Machado de Assis, o projeto dessa biblioteca venceu nessa consulta popular. A maioria dos que deram opinião nessa pesquisa junto à prefeitura escolheram o projeto da BIMA, e a gente deve ter aí, muito em breve, um espaço muito legal, super moderno, que conta aí com, enfim, autossustentável, tem verba de organismos internacionais. A Alerj prometeu também ajudar, contribuir na construção desse espaço multimídia super moderno que vai enfim, movimentar a cidade de Nova Friburgo, vai inserir Friburgo no turismo internacional literário. Então, é um projeto muito bacana que eu tive a alegria de participar, a oportunidade. Parabéns, Maurício, parabéns à Prefeitura de Nova Friburgo, né, que pôde ouvir a população. E, olha, bibliotecas nunca são demais, nunca são demais. Exatamente. Beijo em todos que viram o nosso Relâmpago a Mais. Maurício quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial, por favor, fique à vontade. Um abraço, um beijo para todo mundo que está acompanhando aqui a gente, e nos vemos aí ao longo do mês. Sempre nas nossas redes aí, sempre interagindo com a Rede Relâmpago, sempre também acompanhando aí. Tamo junto, hein? Acompanhe o perfil do Maurício Bastos, sempre tem coisa legal por lá. Até a próxima, pessoal. Amanhã é o dia de saúde, etc., com Tatiana Pagong. Tchau, tchau, uma boa noite. Tchau.